gravando material especial devido à questão momentânea do H1N1, gripe suína. Um material novo, informações fresquinhas, e aí nós aproveitamos do Web Festival para pedir licença para adentrar no seu templo existencial, que é a sua residência. O Web Festival lançando uma nova maneira de você aprender usando todas as tecnologias de ponta, não só o quadro e o GIS, tá? Mas o complemento de Flash, PowerPoint, AVI, computação gráfica e fragmentos de documentários de canais de televisão maravilhosos, como é o canal Discovery Channel. Ao usar uma cena dessa do Discovery Channel, por exemplo, que é o que nós vamos fazer hoje, o nosso intuito é fazer com que você tenha mais acesso a essa maravilha que hoje é a internet e que, acima de tudo, é a TV a cabo. Passou aquele tempo onde a televisão simplesmente jogava um monte de informações inúteis para dentro das nossas residências. Hoje nós temos canais maravilhosos como a National Geographic, o canal Mundo, o canal History Channel e, acima de tudo, o Discovery Channel, trazendo informações técnicas, científicas precisas que melhora a nossa qualidade cultural, intelectual e, acima de tudo, a nossa erudição. Tema de hoje, H1N1, com informações que com certeza você ainda não tem. Então, primeiro eu trabalhei de quadro, porque o quadro é insubstituível, né? O multimídia, ele, na verdade, ele é um complemento do quadro, ele deve ser usado para que você possa ter acesso a imagens, a informações que o quadro, num único plano, não pode passar para você. Então, vamos lá. Se o tema é H1N1, gripe suína, nós precisamos definir que ele é um vírus. E o que quer dizer a palavra vírus, gente? Vírus quer dizer veneno, certo? Para passar no vestibular, tem que saber latim e grego. Então, veja bem, algumas características gerais dos vírus. Primeira delas, o vírus não é uma célula. O vírus é considerado um ser acelular. O que quer dizer isso? A sem celular, célula. Ele não é constituído como todos os outros organismos de uma membrana lipoproteica e um citoplasma e de um núcleo. Que me interessa se ele é eucarionte ou procarionte. Segunda característica importante, gente. O vírus, ele é considerado um parasita intracelular, beleza? O que? Obrigatório. Por que o vírus é um parasita intracelular obrigatório? Porque já que ele não tem mitocôndria, ele usa a mitocôndria da célula hospedeira para produzir energia. Já que ele não tem cloroplasto, ele usa o cloroplasto da célula hospedeira para fazer fotossíntese, produzir glicose. Já que ele não tem lisossomo, ele vai usar o lisossomo da célula hospedeira para fazer a fusão de digestão. Sendo um parasita intracelular obrigatório, fora da célula ele cristaliza. Dentro da célula ele já apresenta algumas funções. Tá? Há uma tese de que o vírus não seria um ser vivo. É isso? Mas veja bem, se ele tem proteína, composto orgânico, lipídio, composto orgânico, carboidrato, composto orgânico, DNA, RNA, composto orgânico, se ele se reproduz por montagem, se ele sofre mutação, se ele sofre evolução, se ele sofre adaptação, se ele passa suas características hereditárias para outros seres, ele tem mais características de um ser vivo do que de um ser não vivo. Mas isso é um dos dilemas, isso faz parte da dialética da biologia. Terceira característica importante que você tem que saber, o vírus apresenta, gente, especificidade. O que quer dizer isso, gente? Que o vírus da hepatite não causa poliomielite, que o vírus da poliomielite não causa herpes, que o vírus da herpes não causa parotidite. O nosso tema central hoje, por isso que eu não vou me deter em minúcias nas características gerais, é a questão do H1N1 da gripe suína, beleza? Mas é fundamental que você tenha essa noção que nós vamos colocar aqui, ó. O vírus, ele é constituído basicamente de duas estruturas. Uma cápsula proteica, que a prova de vestibular vai chamar de capsídeo, que é específico para cada vírus, que é quem dá o formato ao vírus, e o seu material genético, que seria o que nós vamos chamá-lo de ácido nucleico. Sendo que esse ácido nucleico, te liga magrão, ele pode ser o DNA, ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, ácido ribonucleico. Então nós teremos aqui os DNAs vírus e os RNA vírus. Muito bem. Há
uma hipótese de que já se tenha vírus com DNA RNA, que é o chamado citomegalovírus. Mas isso fica no terreno das hipóteses. Muitos cientistas aceitam que sim, outros colocam uma dúvida nisso, certo? Mas veja bem, na época que eu fiz ensino médio, isso faz tempo, 1977, 78, 79, nós aprendemos que o vírus ou tinha DNA ou tinha RNA. Hoje há a possibilidade de se aceitar os dois ácidos nucleicos. O tema é gripe, influenza. Quando nós falamos em gripe, nós precisamos diferenciar a gripe, gente, de resfriados. A gripe é um quadro clínico altamente complexo, né? Vai envolver uma infecção viral, onde você vai ter vários sintomas e não adianta se medicar, tomar antibióticos. O máximo é tomar um antitérmico para baixar a febre, um relaxante muscular para baixar as dores musculares, se hidratar muito bem, se alimentar muito bem, descansar e esperar passar o ciclo da ação do vírus, que é em média de 7 dias. Você vai ver isso depois nos documentários que nós vamos usar. Então veja bem, nos Estados Unidos morrem em torno de 10 a 20 mil pessoas por ano de gripe. Esse dado é um dado muito importante. O H1N1, em 1918, produziu uma grande pandemia, que é a chamada gripe espanhola, que o número de mortos oscila de 50 a 100 milhões. 50 a 100 milhões. Há controvérsias nisso. O H2N2 produziu em 1957 a chamada gripe asiática. O H3N2 produziu em 1968 a gripe de Hong Kong. O H5N1 produziu em 1997 a gripe das aves na Ásia. E agora, na primavera mexicana, o vírus H1N1 da gripe suína, provocando esse problema sério que você viu. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar um fragmento desse canal maravilhoso, fantástico, sensacional show que é a Discovery Channel, que se você não assinou esse canal, deve assinar, né? As chamadas TVs por assinaturas ou TV a cabo, onde ele vai fazer uma sinopsezinha, mostrando informações precisas, com muita tecnologia, com a multimídia, sobre a influenza A, que é a gripe normal. Lembrando que esse vírus da gripe, da influenza, toda vez que você gripou-se, não interessa se foi uma vez só no ano, ou duas ou três, com certeza você gripou-se por um motivo básico e voltará a se gripar talvez ao longo do ano. Teu organismo está fraco, teu organismo está debilitado, você não está bem alimentado, você está estressado, você precisa de descanso, muita hidratação e uma alimentação altamente saudável. Porque se você se gripou mais do que uma vez ao longo de um ano, com certeza o vírus não foi o mesmo, porque o vírus tem uma capacidade fantástica. Por isso que ele é uma das menores partículas existentes dentro da biologia estudada, com exceção do prion, que é o fragmento de proteína, que produz o mal de Creutzfeldt-Jakob, ou encefalopatia espongiforme, também chamada de curo quando no homem, e a doença da vaca louca, quando na vaca, certo? E o chamado viroide, onde nós temos um fragmento de RNA que é capaz de causar infecção em plantas. O vírus, gente, é uma partícula pequena, mas ele sofre alta taxa de mutação. Então, quando você se gripou em março e se gripou em setembro, com certeza o vírus não é o mesmo. Vamos então para esse fragmento maravilhoso desse canal sensacional, show, que é a Discovery Channel. O vírus influenza que causa gripe. O vírus pode parecer inofensivo, mas a maioria de nós já o pegou várias vezes na vida e viveu para contar a história. Mas não se engane, a gripe não é como um resfriado comum. A gripe pode matar e algumas cepas são profundamente mortais. O vírus de influenza é assustador porque é facilmente transmissível por contato direto e indireto com uma pessoa infectada. A cada ano, a influenza ataca de 3 a 5 milhões de pessoas, resultando em até 500 mil mortes em todo o mundo. São 30 mil mortes a cada ano só nos Estados Unidos, de uma variedade comum de influenza humana, e nós subestimamos esse fato. A influenza é altamente contagiosa. O vírus é comumente transmitido através da inalação de gotículas de uma pessoa infectada que tossiu ou espirrou em você. Uma vez no corpo, o vírus começa a se reproduzir.
Nosso sistema imunológico vem nos socorrer produzindo células T citotóxicas. Estas são anticorpos ou proteínas que podem inativar o vírus. As substâncias químicas também estimulam as fibras nervosas que provocam o espirro e a tosse para livrar o corpo da infecção virótica. Assim que o vírus é eliminado do corpo, nosso sistema imunológico produz células de memória que podem reconhecer esse vírus em particular e defender o corpo de infecções futuras. Mas alguns vírus conseguem superar essas células de memória, mudando constantemente a estrutura de sua superfície. Existem vírus que você pega e seu sistema imunológico elimina, eles desaparecem. Mesmo assim, uma próxima versão pode surgir e provocar a doença de novo. No único ano, há uma variedade de cepas de influenza. Algumas podem morrer, enquanto outras criam epidemias por todo o mundo chamadas pandemias. A pior registrada na história humana foi a gripe espanhola de 1918. Ela dizimou cerca de 50 milhões de pessoas. Provavelmente a maior ameaça de doença infecciosa que nós, a espécie humana, enfrentamos é a doença conduzida pelos animais. E é quase certo ser uma doença conduzida pelos pássaros e provavelmente será a influenza. Como o Nilo Ocidental, o vírus influenza tem um reservatório de centenas de milhões a bilhões de pássaros por todo o mundo. E quando os pássaros migram por longas distâncias, eles podem trocar cepas de influenza por um processo chamado recombinação, quando dois vírus dentro de um animal trocam genes. Como resultado, um vírus novo ou modificado surge e pode ser passado para outros animais. Essa é a oportunidade para duas cepas diferentes de influenza co-infectarem o mesmo animal ao mesmo tempo. E surge então um reagrupamento genético do vírus contra o qual talvez não tenhamos nenhuma imunidade. Nossa melhor defesa contra o vírus da influenza é a vacina anual, que é feita normalmente da combinação de vírus vigentes tornados inativos através de um processo químico. Quando vacinados, o sistema imunológico reconhece os agentes da vacina como invasores estranhos. Os anticorpos ou as células T citotóxicas são produzidas para destruir os invasores, e as células de memória se lembram deles. Quando o vírus vigente aparece, as células de memória reconhecem seu código de proteína na vacina e o neutralizam antes que possa causar a doença. Mas como os vírus da influenza estão em constante mutação, precisamos de novas vacinas a cada ano. Assim, é uma batalha constante entre nós e eles. E muitas vezes, os genes vencem. Daí, galera, estamos de volta então aqui com o Web Vestiba, discutindo esse tema extremamente pertinente, extremamente atual, extremamente importante, que vai ser questão de vestibular. Com certeza que é o H1N1, né? O H1N1 da gripe suína. Mas agora, depois desse material fantástico, maravilhoso, sensacional, show da Discovery Channel, melhor canal indiscutivelmente científico do mundo, vale a pena se assinar a TV a cabo e assistir o Discovery Channel, entrar no site da Discovery Channel, você tem o horário de toda a programação. Nós vimos um fragmento do vírus da influenza, gripe comum, né? Mas eu queria agora fazer algo um pouquinho diferente, uma revisãozinha do que nós falamos no começo e um aprofundamento. Beleza, tchê. Então olha só. Desde que Pandora abriu sua mitológica caixa, as doenças infecciosas atormentam a humanidade. O vírus, gente, ser acelular, A sem célula, ele só pode ser visualizado usando microscopia eletrônica. Ele é muito pequeno. E ele, aí você está vendo à esquerda, o bacteriófago, que é um vírus que é acelular, só podendo ser visualizado em microscopia eletrônica. Ele vai ser considerado um ser. Vários que aparecem aí, ó, o vírus da gripe, o vírus da poliomielite, o bacteriófago, o fumo do tabaco, o da cachumba, da herpes, o adenovírus, enfim, aí o da cachumba, né? Ou parotidite, aí o adenovírus, aí o herpes, aí o da poliomielite, aí o bacteriófago,
o do tabaco, e esse é o vírus da gripe. Sobre o vírus da gripe, então, vamos dar uma reforçadinha e alguns tópicos aqui bem básicos, que é importante que você veja. Ele vai ser constituído, então, o vírus da gripe, ele é um vírus envelopado, não é isso? Ele tem uma membrana lipoproteica externamente colocada, que é a membrana da célula que ele infectou. Para dentro ele vai apresentar um capsídeo de proteína, não é isso? Específico dele, que dá forma ao vírus. E dentro nós teremos o material genético, que no caso é o RNA, o ácido ribonucleico, que é quem tem as informações genéticas altamente variáveis, altamente mutagênicas, certo? Por isso que quando você gripa 2 vezes ao longo de um ano, com certeza não é o mesmo vírus da gripe, porque ele sofreu mutação. E se você gripou em março, você já adquiriu em parte imunidade a esse vírus de março, mas não adquiriu ao vírus de setembro, que você se infectou, por exemplo. Tá aí o nosso amigo, na verdade inimigo, vírus da gripe, da varíola, o do tabaco, o rábido vírus, certo? Alguns vírus que atacam insetos, vírus que atacam a batata, e o bacteriófago, que é um parasita intracelular obrigatório. Nós vamos aprofundá-lo em outras aulas. Beleza? Aí mostrando 2 tipos de ciclos de vírus, né? O líctico, que quando ocorre a infecção a célula morre, ela é arrebentada, e o lisogênico, onde essa célula não rompe. Aí, ó, esse é o bacteriófago, inocula o material genético dele, que é o DNA vírus, certo? Esse DNA vai se acoplar à célula e fazer a célula trabalhar para ele. Um flashzinho bonitinho para você aí. Tipos de vírus, doenças causadas por vírus. Ebola. Tá aí o cara. Beleza? Característico da região da África. É uma virose. O cara no microscópio eletrônico. Sarampo. Uma virose. Rubéola. É uma virose. Chamado citomegalovírus, que acredita-se que ele tenha DNA e RNA. Varicela. Ou catapora. É uma virose. Beleza? Herpes, que pode ser bucal ou pode ser genital, que é uma virose. Cachumba ou parotidite, que é uma virose. Aí o detalhe das glândulas salivares ou parótidas infectadas. E um dos mais temíveis vírus, que nós conseguimos extingui-lo do planeta Terra vacinando, que é o vírus da varíola. Aí, carinho, ó, esse é o vírus da varíola. Aí nós temos indivíduos infectados com o vírus da varíola. E o grande HIV, que é o vírus da imunodeficiência adquirida, um flagelo principalmente na África, que é um RNA vírus de forma semelhante ao H1N1, o vírus da gripe suína. E um resuminho aqui. Para se reproduzir, o HIV une-se à membrana de uma célula vital para o sistema imunológico, a T4. O vírus libera seu RNA e uma enzima, a transcriptase reversa, com a qual fabrica o DNA viral. O DNA viral entra no núcleo e une-se ao DNA da célula, assumindo o comando. O resultado dessa união é o DNA proviral, que fabrica o RNA mensageiro com o código genético do vírus. O RNA mensageiro desloca-se para o citoplasma e produz os vírions. Os vírions saem da célula hospedeira como novos HIVs. Um único vírus gera muitos outros, prontos para infectarem outras células.